Muita gente fala sobre consciência negra, mas e se a gente olhasse para a questão por outro ângulo? O que a consciência negra não é? Hoje vamos fundo nisso para desconstruir umas ideias bem comuns usando a visão poderosa de um pensador essencial, o Steve Biko. Para a gente entender essa história, primeiro é preciso voltar lá na origem de tudo. O Dia da Consciência Negra não surgiu como um feriado bonitinho, sabe? Ele nasceu em 71 como um ato político, um ato de denúncia. A ideia era tirar o foco da narrativa oficial e colocar luz na resistência real, liderada por pessoas negras. Bom, e o nosso caminho nessa análise vai ser o seguinte: a gente começa indo para além da celebração, depois mergulha na ideia central de Steve Biko, daí a gente vai analisar a armadilha do simbolismo e a ilusão da inclusão, para, no final, entender o que a libertação exige de verdade. Então, vamos lá, para a nossa primeira parte, além da celebração. Como é que algo que nasce como um protesto tão forte às vezes vai se diluindo e virando uma coisa bem diferente? E aqui o contraste fica gritante, né? De um lado, a intenção original, denúncia, memória da luta, uma exigência por mudança de verdade na estrutura. Do outro, o que a gente vê hoje em dia. Muitas vezes, a coisa toda é reduzida a um festival, a uma ação de marketing, uma performance. E essa mudança de foco acaba esvaziando o propósito de tudo. Agora, para a gente conseguir separar o joio do trigo, para entender o que não é consciência negra, a gente precisa de uma ferramenta. E essa ferramenta vem de ninguém menos que Steve Biko, o ativista sul-africano. É o pensamento dele que vai dar a base para a gente diferenciar o que é luta real e o que é só performance. E para o Biko, a grande sacada é essa. A libertação mais importante, a primeira de todas, acontece aqui dentro, na mente. Antes de qualquer coisa, é preciso se livrar da mentalidade colonizada, da visão que o outro impôs e assumir as rédeas da própria luta. E essa frase dele, nossa, ela é um soco no estômago e resume tudo. Se a ação não produz autonomia mental ou uma estrutura de poder, é puro entretenimento. É tipo um teste de qualidade, sabe? Isso que está acontecendo, está construindo poder de verdade ou é só um show para a plateia aplaudir? Com essa lente do Biko em mãos, vamos olhar para uma das maiores armadilhas que existem, a do simbolismo. É aquela coisa que brilha, que parece importante, que todo mundo fotografa, mas que no fundo não muda nada de concreto. Vamos pensar numa cena bem comum. Chega novembro e as escolas se enchem de atividades. Danças africanas, turbantes, pinturas. Tudo parece muito positivo, né? Na superfície, o nome disso é apreciação cultural. Mas na ótica do Biko, o risco é virar folclorização. A cultura vira um enfeite, uma fantasia de um dia, enquanto os problemas reais, a violência, o racismo estrutural, esses assuntos ficam convenientemente de fora da festa. Vira uma distração. Agora, vamos sair da escola e entrar no mundo corporativo. A gente vê direto, né? Empresas com campanhas de Novembro Negro, posts nas redes sociais, usando toda a estética da cultura negra. A aparência é de uma empresa super engajada, que apoia a justiça racial. Mas a realidade, muitas vezes, é o que a gente chama de diversity washing. É uma maquiagem de diversidade. O post é lindo, a campanha é emocionante, mas a sala da diretoria continua a mesma. O poder não mudou de mãos. E claro, não podia faltar a política. Chega novembro e, de repente, a pauta racial vira a estrela do show. Tem discurso emocionado, visita a comunidade, foto com lideranças. A foto que sai no jornal é de compromisso político. Mas na prática, o que é isso? Marketing oportunista. A pauta racial vira um produto de época, tipo panetone, sabe? Usa em novembro e depois guarda na gaveta até o ano que vem, enquanto políticas importantes são ignoradas ou até rejeitadas. Certo, agora vamos para um terreno ainda mais sutil, mais escorregadio. A ilusão da inclusão. Porque, vamos pensar, só porque alguém conseguiu entrar em um espaço, isso significa que essa pessoa tem poder ali dentro? Imagina um treinamento de diversidade numa empresa. A intenção parece boa. Mas aí o foco do treinamento é ensinar os funcionários negros a suavizarem o tom, a se adaptarem à cultura da empresa para serem aceitos. O rótulo que dão para isso é integração, mas, segundo a lógica de Biko, o nome real é assimilação. Não é o sistema que muda para acolher o indivíduo, é o indivíduo que tem que se moldar para caber no sistema. E no fim das contas, a estrutura de poder continua intacta. Outro campo importante é a educação. A gente comemora muito o acesso de estudantes negros às universidades, e com toda a razão.
Mas a história não termina no dia da matrícula. E o depois? A manchete do jornal diz acesso à educação, mas a realidade vivida por muitos estudantes pode ser de violência institucional. Dar o acesso sem dar as condições de permanência, de bem-estar, é como abrir a porta da frente só para a pessoa ser empurrada para fora pela porta dos fundos. E, para fechar essa parte, um ponto bem delicado, o papel dos aliados. O que acontece quando pessoas não negras tomam a frente e começam a liderar a luta antirracista, a definir o que é certo ou errado? A aparência é de aliança, de ajuda, mas o risco é isso virar paternalismo, aquela dinâmica em que o grupo dominante ainda dita as regras da luta. E para a consciência negra isso é uma contradição total. O princípio número 1 é o protagonismo. Quem vive a opressão é quem tem que estar no volante da libertação. Ufa! Bom, já vimos uma lista de coisas que não são consciência negra. Então, o que a libertação de verdade exige? Vamos sair da crítica e olhar para os pilares da mudança real. É um processo, e ele se apoia em 4 pilares. Tudo começa com a autonomia mental, a libertação da cabeça. Depois, vem a busca por poder estrutural, que é ter poder de decisão de verdade. Para isso, é fundamental ter unidade coletiva, porque essa luta não é individual. E por fim, tudo isso tem que se transformar em ação crítica, um trabalho permanente que dura o ano inteiro. E, para terminar, fica essa pergunta que serve como um filtro para a vida. Da próxima vez que surgir uma ação dita antirracista, é só perguntar: isso aqui constrói poder real e duradouro para a comunidade ou é só performance? Essa pergunta, essa ferramenta que Biko nos deixou, é o que nos ajuda a diferenciar a luta de verdade da simples encenação.